você aqui comigo e eu convido você a fazer uma leitura bíblica para que nós possamos estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a personagem Abigail. Em 1 Samuel, capítulo 25, está a história desta mulher, um pedaço, da história dela. E eu quero ler com vocês o versículo 3, que diz assim: seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Neste versículo aqui, nós conhecemos Nabal, que o seu nome significa tolo. E ele era casado com uma mulher inteligente e bonita, que o seu nome era Abigail, que significava meu pai me traz alegria, meu pai me dá alegria, ou meu pai é meu motivo de alegria. E ela era inteligente e bonita. E aí, logo após isso, coloca-se, mas seu marido era rude e mau. E quando coloca aqui rude e mau, muitas pessoas, e homens principalmente, às vezes são rudes no jeito de tratar, às vezes são brutos e não são necessariamente maus, né? Então, só que não foram ensinados ali a demonstrar sentimento, a demonstrar delicadeza em seus atos. Então, eles são rudes, são brutos, são ali rudes, mas não necessariamente maus. Às vezes é só aquele que não tem um trato, não foram ensinados a ter ali um trato para tratar as pessoas de forma diferente. Mas aqui a Bíblia diz, mas era rude e mau. Então, essa brutalidade, ser rude ali no caso, era porque ele era mau. Então, além de tudo, ele era mau, era tolo, rude e mau. Casado com uma mulher inteligente, sábia e bonita. E essa mulher, vamos olhar no contexto dela, naquele tempo não se escolhia com quem se casava, então o casamento era arranjado. E imagine Abigail, uma mulher inteligente, bonita, com esse nome, com esse significado desse nome, se casar com um homem tolo. Mas aqui também nós vemos, e na história dela, que apesar dela conviver com este homem, a maldade deste homem, a tolice desse homem, a brutalidade desse homem não contaminou Abigail. Quando nós olhamos aqui, não é que ela não sofreu, não é que ela passou por tudo isso e nesse tempo não podia se divorciar. Havia o divórcio ali dado por Moisés, por motivos de dureza do coração, mas não era bem visto, né? Se nós formos olhar aqui na nossa história mesmo do Brasil, na década de 60, 50, 40, já não era bem visto. Imagina, né? E depois foi mais ou menos agora que a mulher não é, mal vista por ser divorciada, no momento em que estamos vivendo. Então, imagina naquele tempo. Então, divorciar deste homem estava fora de cogitação, né? Não estava ali nos planos de Abigail. Porém, a maldade dele, a brutalidade dele, a tolice dele não contaminou a ela. Mas também nós vamos olhar que a inteligência dela, a sabedoria dela, a humildade dela também não influenciou Nabal, porque ele era mau. Então aqui nós vemos duas pessoas tão diferentes. E no PDF que eu coloquei no Facebook, no WhatsApp, ali eu coloquei como exemplo o casamento. Mas você pode usar essa história aqui no seu âmbito familiar em geral, no seu trabalho, nos relacionamentos de amizades, no convívio com outras pessoas, mas eu coloquei no casamento, porque hoje nenhuma violência ela é justificável contra a mulher, contra ninguém, mas estamos falando aqui contra a mulher. Então uma pessoa que é agredida, que é ameaçada, uma mulher que é coagida, que é agredida, ela tem que denunciar, ela tem que tomar uma providência ali com os órgãos responsáveis. Então hoje, graças a Deus, nós podemos falar sobre isso também. E também no ambiente religioso, né? Mesmo que a mulher é da igreja, né? Vamos colocar assim, o esposo também. Mas se ele agride ela, se ele ameaça ela de morte, então ela tem que tomar as devidas providências. E não é
recomendável conviver, né, com pessoas assim, porque o final nós sabemos, né, quantas notícias nós temos, e se você for ver a maioria das notícias nos jornais aí que nós assistimos, é de mulheres que foram assassinadas porque viviam em relacionamentos assim. Porém, eu quero conversar com mulheres que também não veem o divórcio ali como uma solução, né, que não são agredidas, mas que convivem com pessoas de duro trato, com pessoas que, através ali até mesmo da falta de sabedoria do cônjuge, acaba acarretando problemas para a sua vida. Né? O cônjuge não tem uma sabedoria financeira, não tem uma sabedoria ali no seu trabalho, ou não tem uma sabedoria no jeito de tratar a família. Então, quando nós olhamos isso nesse aspecto aqui da vida de Abigail, ou seja, você, mulher de Deus, que está procurando a Deus, que está buscando, orando pela sua família, e vê que passa-se anos e nada acontece. Então, quantas pessoas nós vamos ver? Você pode olhar aí para os seus avós, né? Você olhar para trás, quem é da minha idade olhar para os avós, que às vezes a mulher sofria ali com a falta de sabedoria e com a falta de sensibilidade do cônjuge. Então, assim, sofria a família, sofria ali todos, de acordo com essa falta de sabedoria. E aqui nós vemos um homem assim. Então, quando Davi pede ali para ele uma ajuda, ele, né, pela sua tolice, xinga Davi, fala que não vai ajudar, e Davi resolve ir lá e matar a Nabal e todos ali do sexo masculino que pertenciam ali ao clã de Nabal. E sabendo disso, os servos foram falar com Abigail. E aqui nós vemos outra coisa. Todos ali é aquela pessoa que você tem que pisar em ovos com ela. Então Nabal era esse tipo de pessoa. Tanto que os servos não vão falar com Nabal, olha Nabal, Davi está querendo te matar, porque sabiam que isso ia piorar. Eles vão falar com Abigail, olha, ele falou assim para Davi, Davi está vindo agora e vai fazer, né, uma carnificina aí. E Abigail pensando com ela, né, se matassem todos, ela seria ali tida como uma escrava, ela ia ser levada como uma serva, porque quando eles faziam isso, as mulheres e as crianças, eles levavam para ser escravos. E ela pensou, então, pela falta de sabedoria do esposo, olha o que acarretaria na vida dela. Então, é nesse contexto que eu queria conversar. Quantas vezes a falta de sabedoria do cônjuge acaba prejudicando ali a família? Mas essa mulher, ela não foi ali discutir com Nabal. E ela foi ali se prostrar perante Davi, o rei Davi. E ela vai ali, ela leva a comida, ela fala, olha, tá aqui a comida, não faça isso, você sabe muito bem que ele é filho de Belial, ou seja, ele é mau, ele é rude, e o nome dele, ela ainda enfatiza, depois na história vocês vão ver, o nome dele é tolo, e ele é tolo, não é só o nome, e ela diz isso. E fala, tenha misericórdia, e através da humildade, da coragem, da sabedoria dessa mulher, os homens daquele clã, daquele povo ali de Nabal não morrem e nem Nabal naquele momento. Então, vocês vejam, a tolice do esposo vai prejudicar todos aqueles que estão em volta, que são, né, naquele tempo Nabal estava ali, como ele era rico, tinha os seus servos e tinha as pessoas que ficavam ali agregadas trabalhando. Tanto é que os servos vão dizer ali a Abigail o que está acontecendo. Então Davi ia matar todos. Então, pela falta de sabedoria deste homem Nabal, tudo isso ia acontecer. Porém, até os servos sabiam que ele, né, tinha esse comportamento, mas também sabiam o comportamento de Abigail, sabiam que ela poderia ajudar. Não deveria ser a primeira vez que ela resolvia alguma coisa. Então, quando nós vemos essa mulher, nós não olhamos uma coisa que nós não vamos alcançar. Quem sabe quando essa mulher se casou com este homem, no começo ali, ela chorou, ela até mesmo pode ter se amargurado, ela pensando, meu Deus, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa assim, casei com este homem e agora tenho que conviver, olha a situação em que estou. Então, ela pode ter passado todo esse processo, mas ela entendeu
que ele era tolo, mas ela tinha, né, a sabedoria e ela poderia mudar ali a história da sua família e daquele clã que era ali em volta deles. Então, a falta de sabedoria dele ia exterminar a todos. E este servo pensando, vou morrer também, então vou avisar Abigail. Abigail prepara ali com os servos tudo o que precisava, leva para Davi, se prostra, entrega para Davi aquilo tudo que ela havia trazido para que eles se alimentassem. E também diz ali a Davi, tu sabes, né, perdoa a tua serva, mas tu sabes que ele é um homem tolo, é um filho de Belial. Então ela explica, olha, você sabe que ele é tolo, sabe que ele traz essas circunstâncias para a vida de todos que estão ao redor dele. Porém, eu estou aqui suplicando para que você não faça tal coisa. Porque as outras pessoas não tinham culpa daquela situação. Então, com Abigail, nós aprendemos e o que é estar prostrada ali diante do rei. Então, lembre-se do nome dela. Deus, né, meu Pai, me traz alegria. Então, se às vezes você não é tratada como você acha que deveria, né? Você vê que não tem... porque a mulher, ela precisa se sentir amada. E às vezes, ao longo aí do seu casamento, talvez não por maldade, talvez não seja como Nabal, talvez seja só rude, talvez não tenha uma sabedoria ali que precisa num exato momento, mas aquilo vai entrando no seu coração. Mas temos que ser como Abigail, não deixar que as coisas ao nosso redor interfirem em quem nós somos. Ela era inteligente, ela era bonita, ela era sábia, e o nome dela, meu Pai, me dá alegria. E Deus está aí para dar alegria no seu coração. Deus está aqui para nos dar alegria, trazer paz para o nosso coração. Não importa quem esteja ao nosso redor. E quando ela se ajoelha ali nos pés do rei, nós temos o nosso rei Jesus, onde nós podemos nos prostrar e dizer, Senhor, não foi decisão minha. Senhor, eu não tomei essa atitude. Senhor, eu penso diferente, mas agora eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é me prostrar aos teus pés e pedir que o Senhor nos ajude, que essas consequências não se abatam sobre a nossa vida, ou seja, sobre a minha vida e a da minha família. Assim como Abigail fez, porque aqueles servos também ali eram como sua família. E o rei prontamente diz, né, se sensibiliza com aquela mulher, uma mulher tão bonita, uma mulher cheia de amor, uma mulher sábia naquela situação. E o rei se sensibiliza com ela e dá a ela o que ela pediu. Ele não mata mais ninguém, ele não faz mais aquilo, e ela volta para casa, né, salva ali naquele lugar, não vai ser serva de ninguém, não vai ser serva, não vai ser levada como cativa. Os seus funcionários ali, os seus servos, né, no caso ali, não serão mortos. Então, porque vejam que ela tinha um bom relacionamento com eles. Então, ali ela pede. Então, com Abigail, nós vamos aprender a não deixar contaminar, a lembrar que Deus traz alegria para o nosso coração. E Deus nos ama. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado não vai conseguir demonstrar o amor que nós precisamos, mas Deus sim. Então vamos nos apegar com Ele. E quando nós precisarmos, vamos nos dobrar ali aos pés do nosso Rei Jesus. E essa mulher volta para casa, seu esposo está ali nem aí, nem ligando o que vai acontecer. Ela não questiona ele na hora, porque já sabia que não adiantava. Mas no outro dia, ela diz o que iria acontecer e o que ela fez para evitar. Mas ali Nabal tem algum ataque ou se engasga, não me lembro ao certo, né? E também não sei falar, mas ele tem um problema ali, que depois de outros dias ele vem a falecer. E essa mulher vai embora com o rei Davi. Então ela não se torna serva nem cativa, mas depois Davi a convida para ser a sua esposa. Então, porque ele vê a sabedoria daquela mulher, vê a beleza dela. Então, através da sabedoria, da ousadia, da coragem e da humildade daquela mulher, ela consegue salvar todo aquele clã, ela consegue salvar a sua própria vida. Então, e não se deixa contaminar pela falta de sabedoria que está à sua volta, pela maldade que está à sua volta.
Então nós aprendemos isso com esta mulher de Deus. Que Deus abençoe sua vida e nós podemos usar isso também, como eu disse, no nosso ambiente familiar, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, toda vez que nós vamos estudar essa palavra, haverá uma nova meditação, uma nova reflexão para cada uma de nós. Que Deus abençoe sua vida e fique com Deus.